Gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a fisiopatologia do intestino. Então, aqui eu vou falar sobre doença de Crohn, acho que assim se fala, diverticulite, diverticulose, doença diverticular, divertículos de Merkel. Eu vou falar sobre algumas síndromes, sobre neoplasias também do intestino, né? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que seria legal a gente começar a falar é sobre o que seria uma diverticulose e o que seria uma diverticulite, uma doença diverticular e tudo mais. Olha só, a primeira coisa que a gente tem, se a gente está falando de divertículos e tudo mais, então tem que contextualizar o que seria um divertículo. A gente chama de divertículos colônicos, ou se não é de pseudodivertículos. Eles são pequenas bolsinhas que vão surgir, a gente chama de, assim, o termo correto não é bolsa, tá? É herniação. Mas entenda, toda vez que eu falar de hérnia, herniação, entenda como se fosse uma bolsinha mesmo. São pequenas herniações que vão surgir no intestino, e geralmente ele vai surgir ali mais pro lado do cólon sigmoide, né? Então, os divertículos colônicos, ou mais precisamente, pseudodivertículos, eles são pequenas herniações que se formam na parede do intestino, geralmente no cólon sigmoide, tá? Por que eles são chamados de pseudodivertículos? A gente tem o divertículo de Merkel e tem esses pseudodivertículos. Quando a gente fala de pseudodivertículos, é que eles não vão envolver todas as camadas da parede intestinal, sabe? Vai envolver apenas a mucosa e a submucosa. Por que eu falei do divertículo de Merkel? Porque o divertículo de Merkel, ele já vai ser uma alteração congênita em que você vai ter o envolvimento de todas as paredes, de todas as camadas da parede intestinal, sabe? Então, eles são chamados de pseudodivertículos porque eles não envolvem todas as camadas, apenas a mucosa e a submucosa. Por que eles vão se formar nessa região ali do intestino em si? É porque, assim, eles se formam, mais especificamente, na região antimesentérica. Então, se o mesentério tá no. Tipo, se o mesentério, vamos supor, que tá desse lado, então eles vão formar. Tipo assim, vamos supor que o mesentério tá desse lado, eles vão formar desse lado aqui, sabe? Porque, olha só, nessa área aqui do mesentério, eu não sei se vocês lembram, mas o mesentério é uma área muito irrigada, né? Tem muitos vasos assim. É... Peraí, deixa eu só ver se eu tô falando certo, ó. Eles se formam nesses locais, pois a parede do cólon não é uniforme. Há pontos de fraqueza naturais, que são os locais onde passam os vasos sanguíneos. Ah, então confundi. Então, mas eles se formam na borda antimesentérica, tá? É... Então, eles vão se formar nessa área do cólon, do intestino, assim, tudo mais, porque é uma área que não tem tanta proteção, não tem tanta é, resistência, assim, é uma área de, tem pontos de fraqueza, justamente por causa dos vasos sanguíneos. Por que que acontece a formação desses divertículos, né, vamos usar os termos corretos, desses pseudodivertículos, dessas herniações? Quando você tem um aumento da pressão intraluminal, um aumento assim da pressão dentro do intestino, pode ser por constipação, pode ser por esforço a evacuar, sabe? Acaba causando esse aumento dessa pressão dentro do intestino. Então, a gente chama de pressão intraluminar. A mucosa e a submucosa vai sofrer essas herniações, né? Que vai ter um aumento, aí vai brotar umas bolsinhas para fora do intestino, tá? Para fora, porque vai ter uma doença aqui que vai ser já, não vai ser um divertículo, mas vai ser a formação de uma massa dentro da luz do intestino, né? A gente chama até de pólipos, né? Já adiantando. Mas enfim, então os pseudodivertículos, eles vão ser herniações para fora, tá?
Então, assim, voltando, quando há aumento da pressão intraluminal, devido à constipação, devido às forças a evacuar e tudo mais, a mucosa e a submucosa, elas vão sofrer essas herniações, nesses pontos que eu havia falado, que são pontos de fraqueza, né? Onde passam esses vasos sanguíneos. Ó, isso ocorre especialmente na borda antimesentérica do colo, ou seja, no lado oposto onde está o mesentério, porque é onde a parede ela é menos reforçada, tá? Então, isso que seria os divertículos, pseudodivertículos, e por que acontece a formação deles? Por causa dessa pressão intraluminal. Aí a gente tem a diverticulose, a doença diverticulose mesmo. O que seria essa diverticulose? É basicamente quando você tem os divertículos, pseudodivertículos, mas você não apresentou sintomas nenhum, sabe? Você não sente nada, ou seja, o paciente tem bolsas, mas não sente nada, não tem inflamação, não tem sintomas. Então, isso que seria a diverticulose. A partir do momento que você que começou a apresentar sintomas, aí você já vai ter uma doença diverticular, tá? Então, a doença diverticular é quando a diverticulose, que não tem sintomas, não tem inflamação nem nada, ela começa a causar sintomas e complicações no paciente. Esses sintomas, eles vão desde dor abdominal, tá? Uma dor abdominal, tipo assim, inespecífica, até alterações intestinais. Alterações intestinais que eu digo assim, no seu hábito de evacuar. Vamos supor que antes você, sei lá, evacuava 3 vezes ao dia e agora você tá tendo uma constipação, sabe? Ou até mesmo uma diarreia. Então, isso pode indicar uma possível doença diverticular. Eu lembrei que agora de um calor meu, que ele falou para mim que ele é hipocondríaco. Eu imagino quando ele foi estudar isso daqui, coitado. Enfim, só que é o seguinte, a partir do momento que surgiu sintomas, só que agora tem uma inflamação, aí você não tem uma doença diverticular. Aí você vai ter a diverticulite, que é uma inflamação desses pseudodivertículos, sabe? Então, atenção, diverticulose não envolve inflamação, nem sintomas. Doença diverticular envolve sintomas, complicações. Diverticulite é quando esses pseudodivertículos tiveram uma inflamação, sofreram uma inflamação, tá? Então seria mais ou menos isso. Espera que eu vou beber água. Voltando, eu tenho até uma imagem para vocês, olha só. Isso aqui seria um divertículo, pseudodivertículo. Nossa, espera que eu vou deixar aqui. Não, mas mesmo assim fica ruim. Seria isso, essa bolsinha ali, tá vendo aquela bolsinha? Tipo essa daqui? Então, isso seria um pseudodivertículo. Aí aqui é a parede do intestino cheia de pseudodivertículos, só que eles aqui estão se formando como que é paralelamente, né, uns aos outros, ó. Entendeu? Seria isso aqui. É, Aí tá, aí voltando. Aí isso aqui eu já havia falado, mas eu vou repetir. Quando um divertículo ele é formado, a gente sabe que pseudo é falso, né? E eu falei que quando um divertículo é formado por todas as camadas da parede intestinal, é o divertículo de Merkel, então seria o divertículo verdadeiro, né? Porque se o pseudo é falso, e o pseudodivertículo é formado apenas pela submucosa e a mucosa e os divertículos de Merkel, que é formado por todas as camadas, é o divertículo verdadeiro que a gente chama, tá? O que não é o caso da doença diverticular, porque a doença diverticular tem pseudodivertículos. Aqui a gente tem também uma imagem de o que seria o divertículo de Merkel. O divertículo de Merkel, novamente, é uma malformação congênita, tá, que você vai ter no intestino delgado. Seria esse aqui. Ah, eu não falei, mas no caso, o divertículo de Merkel aqui, ele tem fundo cego, ou seja, ele não vai ter
Ele é como se ele é uma bolsinha, só que ela não tem o buraquinho que entra, sabe? É uma bolsinha, só que fechada, assim. É, aí, no caso das epidemiologias, né? A doença diverticular do cólon sigmoide é a mais comum em pessoas idosas acima de 60 anos, tá? O principal fator de risco é dietas com baixo teor de fibras, tá? Eu vou explicar melhor sobre isso. Tem tendência de a diverticulose ocorrer no lado esquerdo, tá bom? E é principalmente no colo sigmoide, né? Justamente por ser do lado esquerdo. Por que que eu falei que uma das principais causas é você ter uma dieta pobre em fibras? Porque olha só, quando você come as fibras e tudo mais, elas deixam as suas fezes mais úmidas, mais macias, grandes, assim, volumosas, sabe? Aí, a partir do momento que você tem uma dieta pobre em fibras, o que que vai ficar as suas fezes? Suas fezes vão ficar secas, vão ficar duras e vão ficar pequenas. O que que vai acontecer? Você vai ter um maior esforço para evacuar, porque ou como que fala? O lumen do cólon, ele vai acabar diminuindo, ó. Dieta pobre em fibras. As fibras vão aumentar o volume, a umidade das fezes, etc. O tamanho também aumenta. Aí, como você tem uma dieta pobre em fibras, acontece tudo o contrário que eu falei, que as fezes ficam duras, secas e pequenas, o conteúdo intestinal acaba diminuindo, então o lumen do intestino, do cólon, acaba ficando estreito. Então, para você evacuar, você precisa fazer maior força. Lembra que eu falei que a formação dos divertículos é quando tem uma pressão intraluminal, devido a tipo uma constipação ou esforço em evacuar? Então, justamente, porque quando você faz esse esforço a evacuar, vai ter uma pressão intraluminal, uma pressão dentro do intestino que acaba brotando, surgindo esses divertículos, esses pseudodivertículos. Então, aí você vai ter, ou vai resultar numa diverticulose, numa doença diverticular, ou numa diverticulite. Que mais que eu posso falar aqui? Aqui, ó, tem uma imagem do divertículo do cólon. Olha só como ficaria. E eu mostrei para vocês a imagem de como seria vista fora de dentro do intestino, do cólon e tudo mais, né? Que a gente forma aquela bolsinha. Dentro do intestino, aí fica assim, ó, vários buraquinhos, sabe? Então, isso aqui são os pseudodivertículos, o divertículo do cólon, essa imagem aqui. Aí a diverticulite, olha, como que funciona? A gente tem algumas teorias, tá? Deixa eu ver, é isso mesmo. Tem algumas hipóteses que são aceitas. Assim, quando eu falo de hipóteses que são aceitas, assim, tem três possibilidades de acontecer essa diverticulite, a formação desses divertículos. Uma que a gente considera ser a mais fiel, né? E as outras. Nossa, minha voz falhou, peraí. E as outras duas, uma é mais ou menos e a outra, tipo, quase não tem relação nenhuma, sabe? Mas tá na literatura, então a gente tem que falar. Antes, eu falei da diverticulite, né? O que acontece? A diverticulite é a inflamação que a gente tem nos divertículos. E essas possibilidades que eu falei que existe para a formação do divertículo, na verdade é para a formação da diverticulite, tá? Falei errado. Qual seria a primeira hipótese para que aconteça novamente? Diverticulite e inflamação dos divertículos. Qual seria então a primeira hipótese e a mais aceita para a formação, para ter essa diverticulite? Primeiro, que assim, quando você tem uma dieta pobre em fibras, é meio assim, calma, o intestino ele tem microbiota, que seriam as bactérias saudáveis e tudo mais pra gente. Tanto que a gente tem até que evitar fazer um uso excessivo de antibióticos, justamente porque acaba matando as microbiotas boas, nossa, causando resistência e tudo mais. Isso aí é um outro assunto, mas que é sempre bom estar reforçando, sabe?
Por isso que o médico tem que prescrever um antibiótico correto, assim, não sair prescrevendo adoidadamente qualquer antibiótico. Mas, enfim, então, o intestino grosso, ele possui é, uma as microbiotas, né, e tudo mais. Aí, quando você tem uma alteração nessa microbiota, minha vez eu vou falhar de novo. Quando você tem uma alteração nessa microbiota, em que a microbiota ela acaba, vamos dizer assim, desaparecendo, morrendo, etc. Tem o teu corpo, seu intestino, aumenta a quantidade, tipo assim, tem as bactérias boas, saudáveis para o nosso corpo, mas tem as bactérias também inflamatórias. Quando você. Essa aqui, vamos dizer que essa aqui está mais frequente do que a inflamatória. Quando você diminui a boa, saudável, tem mais presente que as bactérias inflamatórias, que vai gerar uma inflamação. Então, essa seria a hipótese, vamos dizer assim, mais aceita. Então, olha só. Quando há alterações na microbiota, por exemplo, no caso devido à dieta pobre em fibras, antibióticos, obesidade ou envelhecimento que você tem, vai ter a redução das bactérias boas, anti-inflamatórias, e vai ter a prevalência das bactérias pró-inflamatórias, as bactérias que vão causar inflamação. Então, isso vai gerar uma resposta inflamatória crônica, de baixo grau, tá? Na parede do cólon, que com o tempo essa inflamação ela vai acabar afetando os divertículos, os pseudodivertículos, causando a nossa diverticulite, né? Então, olha, com o tempo, essa inflamação deixa os divertículos mais suscetíveis à infecção e à lesão, mesmo sem precisar obstruir as fezes. Que eu já entro nesse quesito aqui. A segunda hipótese que a gente tem, essa pode acontecer, tá? Mas eu já adianto que ela é menos frequente, tá? Ela é mais rara de acontecer, que é por causa de obstrução das fezes. Eu falei que. Peraí, eu tô colocando para carregar. Eu falei que os divertículos, eles são herniações, são meio que umas bolsinhas, né? E eles não são cegos, não tem fundo cego igual o divertículo de Merkel. Então, quando e tá lá no intestino e tudo mais. A segunda hipótese que a gente tem é que aconteceria uma possível obstrução desses divertículos por fecalitos. Fecalitos são, vamos dizer, pequenas massas de fezes, né? Então, é como se isso aqui fosse meu divertículo e entraria o fecalito aqui. E nesse ato de entrar, o divertículo ficaria obstruído e ficaria suscetível a uma infecção, uma lesão que causaria uma inflamação, sabe? Aí a gente teria a nossa diverticulite. Só que assim, foi o que eu falei, não é que essa hipótese ela não é aceita. Ela até é aceita, só que é mais difícil de acontecer. Não é a causa principal da diverticulite. Na causa principal da diverticulite seria mais essa alteração na microbiota intestinal por causa do uso excessivo de antibióticos, da obesidade, envelhecimento, por causa da dieta pobre em fibras, né, que nem havia citado. Então, e a outra que a gente tem, que eu diria que, tipo assim, que essa é até menos aceita do que a da obstrução por fecalitos. É que essa hipótese fala que eu acho até meio absurdo, né? Mas, né? Fala aqui o seguinte, que alimentos duros, como sementes, quando você come, ou até mesmo os restos de vegetais, eles não seriam digeridos direito e eles obstruiriam, ele ia entrar lá no divertículo e ia obstruir o lumen do divertículo, causando também a diverticulite, sabe? Só que essa hipótese, ela é considerada secundária, ela não é aceita, sim, então aceita, porque não tem a gente fez os estudos e tudo mais e não encontrou uma relação direta com o tipo do alimento dele ser duro e tudo mais para causar a diverticulite, sabe? Aí, sintomas gerais da diverticulite. Você vai ter dor abdominal aguda, você pode ter constipação, você pode ter diarreia, febre, náuseas,
vômito, a dor no quesito da dor abdominal seria mais pro lado esquerdo, porque a diverticulose, diverticulite, doença diverticular, elas são mais comuns, seria mais comum ali no colo retossigmoide, né? Então, a gente sabe que tá no lado esquerdo, por isso que é mais frequente você sentir uma dor abdominal no lado esquerdo, sabe? Seria isso. A gente vai chegar numa parte aqui que a gente vai falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, que aí eu vou falar sobre, por exemplo, a doença de Crohn e uma outra doença de Crohn e colite ulcerativa. Na literatura, a gente também pode encontrar como, se não me engano, retrocolite ulcerativa, o nome. Aqui no meu resumo, que a professora passou pra gente, é colite ulcerativa, mas eu acho que pode ser encontrado também como retrocolite ulcerativa, o nome. Então, a gente tem a doença inflamatória intestinal. Entenda que a gente deixou de falar de divertículos aqui, tá? Que não tem mais divertículos, não envolve mais. Então, esquece herniações, esquece inflamação de divertículo, tá? São outras doenças do intestino que a gente vai falar. A doença inflamatória intestinal, ela não é o termo correto, tá? Mas eu associei, eu até pesquisei isso antes para saber se era o termo correto. Não é o termo correto. Não lembro agora qual que é o termo correto, mas é só para a gente ter uma ideia. Ela seria como se fosse uma doença autoimune. O que a gente entende que é uma doença autoimune? É aquela doença em que, por exemplo, vamos supor, lúpus é um exemplo de uma doença autoimune. O teu corpo, as células normais que você tem no teu corpo, o corpo ele acaba entendendo como se fosse um antígeno. Então, o próprio sistema imunológico vai destruir as suas células que é suas células normais. Então, sabe, isso causa essas doenças. Então, a doença inflamatória intestinal, ela novamente, ela não é o termo correto para ela, não que ela não é uma doença autoimune, ela tem um outro termo, mas ela é como se fosse. Por quê? Ela é uma doença crônica em que você vai ter uma resposta imune inadequada da mucosa intestinal. Porque, assim, em vez do teu corpo tolerar. Não, até cuspi aqui, credo. Em vez do seu corpo tolerar a mucosa intestinal, ela entende que é como se fosse vamos dizer assim, um corpo estranho. Calma aí. Então, o sistema imunológico, ele vai lá e começa a tentar destruir a mucosa intestinal, sabe? Por isso que eu falei que ela é como se fosse uma doença autoimune. Olha só, doença inflamatória intestinal. A doença crônica é uma doença crônica caracterizada por uma resposta imune inadequada da mucosa intestinal. Em vez de tolerar a microbiota intestinal normal, o sistema imunológico acaba atacando a microbiota, a própria mucosa e tudo mais, causando uma inflamação persistente no tubo digestivo. Lembra que eu falei da diverticulite? Que eu falei que a gente tem a microbiota saudável do nosso corpo e tudo mais, e quando ela desaparece, ela é destruída e tudo mais, você vai ter a preservação das bactérias pró-inflamatórias, que acaba sendo suscetível a ter uma infecção, uma lesão, que gera a inflamação em si. É a mesma coisa aqui, porque vai ter a destruição da microbiota normal. Então, vai ter a presença, vai aumentar a quantidade de bactérias pró-inflamatórias, vai ficar suscetível a uma lesão, uma infecção e tudo mais, que vai causar essa inflamação crônica, né? Porque vai estar atacando ali constantemente, causando uma inflamação persistente no tubo digestivo. As causas que a gente tem do porquê o nosso organismo interpreta a microbiota, essa mucosa intestinal, como sistema, como um corpo estranho, como algo que deve ser destruído, não se sabe ainda. A gente tem, tipo assim, eu acho que varia, tanto que as causas são incertas. Pode ser ter um antígeno luminais, né, e ambientais ali no intestino e tudo mais, mas pode ser também estar relacionado com a suscetibilidade genética ou uma disfunção até mesmo da barreira epitelial intestinal. Essa, no caso da disfunção da barreira epitelial intestinal, a gente tem até os passo a passo da explicação dela, que eu vou explicar.
Então, como é que funciona no caso dessa disfunção da barreira epitelial intestinal? Primeira etapa, vai ter, a gente chama, vou usar o termo difícil para depois falar o termo simplificado para a gente entender. A primeira etapa é o fluxo transepitelial de componentes bacterianos luminares. O que significa isso? Que vai ter uma transição das bactérias entre, entre as camadas do intestino, vamos dizer assim. Então, significa que parte das bactérias que vivem no intestino, elas conseguem atravessar o epitélio intestinal, que normalmente seria uma barreira protetora. Quando ela atravessa, isso ocorre porque a junção entre as células epiteliais está aumentando a permeabilidade. Então, olha só. Aconteceu por algum motivo, aconteceu o aumento as junções epiteliais das células aumentaram a permeabilidade. As bactérias que vivem no intestino, elas vão sofrer uma translocação e vai para o epitélio intestinal, que a gente viu que seria como se fosse uma barreira protetora. A segunda etapa é o seguinte: quando essas bactérias atravessam o epitélio intestinal, tem a ativação das respostas imunes inatas e adaptativas. Então, assim, ao penetrar na mucosa, esses componentes bacterianos, eles são reconhecidos por células do sistema imune inato e pelo sistema imune adaptativo. E tem até uma observação que eu notei aqui, ó. Em pessoas geneticamente suscetíveis, essa ativação é exagerada e mal controlada. Então, tipo assim, tem pessoas que eu falei, né, que tem essa suscetibilidade genética, né? Então, vai atravessar mais. Não é que vai atravessar mais, mas o ato dessa translocação das bactérias causaria uma resposta imune assim exagerada. Então, mais células do sistema imune estariam agindo, e a gente sabe que essas células do sistema imune têm citocinas, né? Então, aí eu já entro nessas partes das citocinas inflamatórias. Porque essas células, elas vão liberar essas citocinas inflamatórias, principalmente o TNF, que eu sei que o nome dele não é TNF, tá? Mas a sigla é TNF, então vai ser TNF pra gente. O TNF, em especial, o que ele vai acontecer? Ele vai aumentar a inflamação local e vai alterar a permeabilidade da mucosa. Bom, a gente sabe que a mucosa, a permeabilidade dela estava aumentada. As células veio, o sistema imune agiu, TNF liberou e vai aumentar mais a permeabilidade. O que vai acontecer? Mais bactérias vai vir, mais sistema imune adaptativo e inato vai agir, mais citocinas vão ser liberadas, mais TNF vai causar permeabilidade, então vai causar inflamação. Tá vendo como que é um ciclo vicioso isso? Tanto que eu falei, a quarta etapa, o TNF e outras citocinas acabam afrouxando as junções entre as células, o que já estava frouxo, né, porque a permeabilidade dela estava já aumentada, permitindo que mais antígenos e bactérias passem do lume para a mucosa. Esse aumento da permeabilidade faz com que mais componentes bacterianos entrem, o que mantém o sistema imune adaptativo, o sistema imune ativado, tanto o adaptativo quanto o inato, que tem mais liberação de citocinas que reforça a inflamação. Então, assim se forma um ciclo vicioso. Então, é dessa maneira que aconteceria a doença inflamatória do intestino, né? Intestinal. Novamente, a doença inflamatória intestinal é uma doença crônica que, por algum motivo que a gente não se sabe qual, que é no caso ou antígenos luminais, ou suscetibilidade genética, ou essa disfunção da barreira epitelial intestinal, o seu sistema imunológico, ele reconhece a microbiota como inadequada, então tenta destruir ela. Aí que entra a doença de Crohn,
e a colite ulcerativa. Porque, olha só, a doença de Crohn vai ser justamente essa inflamação que a gente vai ter. Só que, olha só, termo correto seria assim: a doença de Crohn são lesões segmentadas ou salteadas entre áreas inteiramente preservadas. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar uma imagem que vocês vão entender melhor. Aqui, a gente vê o intestino e aqui vocês conseguem visualizar que tem umas áreas mais escuras, certo? Isso que seria lesões salteadas, porque as áreas brancas seriam a parte do intestino que está preservado, e essas áreas vermelhas seriam as áreas de lesões de inflamação que a gente tem, sabe? Então, por isso que a gente chama de lesões salteadas, são lesões que estão entre o o intestino, como fala? Entre as áreas preservadas, saudáveis do intestino. Pode envolver qualquer área do trato gastrointestinal. A gente sabe que o trato intestinal envolve desde a boca até o ânus, né, todo aquele caminho. Ou seja, pode sim ter doença de Crohn na boca. Eu acho que eu não coloquei imagem aqui. Não, na verdade, eu não coloquei. Mas eu acho, deixa eu tentar achar uma, peraí. Assim, na internet tem várias imagens, porque pode ter várias manifestações, mas eu acho que essa aqui eu acho que é uma imagem boa pra ver. Dá pra enxergar que isso aqui é uma boca? Eu acho que tá aqui, ó. Sei lá, a pessoa parece intendente. Parece ser a boca de um idoso. Enfim, pode envolver então qualquer área do trato gastrointestinal, tá? Desde da boca até o ânus. E frequentemente é transmural. Frequentemente transmural, que a gente fala assim, que ela atravessa todas as camadas da parede do órgão, de um órgão. Então, tipo assim, pode acontecer no estômago, então vai atravessar todas as camadas do estômago. Pode acontecer aqui mesmo no intestino, então vai atravessar todas as camadas do intestino, sabe? Então ela é transmural. E olha só, quais são os locais mais comuns afetados pela doença de Crohn? A gente tem o ilho terminal, a válvula iliocecal e o seco, né? Então seria mais ou menos aqui, ó. Cadê? Aqui seria mais ou menos o ilho terminal, a válvula iliocecal? Iliocecal, exatamente. Que a válvula tá aqui, ajuda a empurrar o alimento e tudo mais, né? E no seco, né? Que são as áreas propensas a acontecer mais frequentes de ter essa doença de Crohn. Aí, qual que é a macroscopia, né? Macroscopia, assim, importante a gente entender que não são apenas lesões salteadas, né? Assim, que estão entre o intestino bom, vamos dizer assim, as partes saudáveis do intestino, mas elas podem ser úlceras profundas e irregulares, elas podem ser úlceras aftoides. Quando a gente fala de úlceras aftoides, são úlceras pequenas, sabe? Pequenas, superficiais, rasas e tudo mais. Ou serpiginosas. Eu não sei o que quer dizer serpiginosas, na minha cabeça vem serpente, não deve ser em formato de serpente as úlceras, tá? Pode ter uma fibrose transmural, ou seja, a gente fibrosa que vai ter tipo aquela consistência de fibra transmural, então em todas as camadas do órgão. Pode ser uma lesão tipo estenose. Estenose é quando tem uma obstrução do canal, o canal fica estreito, sabe? Pode ser uma fissura, vou mostrar até imagens aqui para vocês de fissura. Pode ser uma fístula. Ah, mentira, eu acho que não tem imagem de fissuras, mas eu acho que de fístula eu coloquei. E assim, a gente pode ter úlceras associadas a edema da mucosa e submucosa, tanto que vai ter um aspecto em paralelepípedo. Acredito eu que a lesão ela deve ficar assim, ó, em paralelepípedo. Então, na macroscopia, não são lesões apenas
salteadas. Novamente, pode ser uma úlcera profunda, irregular, pode ser uma úlcera fitoide, que é uma úlcera superficial, pode ser fibrose, pode ter uma fibrose transmural, pode ter. O que mais? Pode ser uma estenose, pode ter fístulas, pode ter fissuras. Tem essas úlceras associadas com que vai ter edema, tanto na mucosa quanto na submucosa, que vai ter até aspecto em paralelepípedo. Aqui, ó, seria uma imagem, um desenho para a gente entender o que seria essa essa doença de Crohn, né? Tipo assim, eu mostrei a foto novamente, como seria visto de forma exterior. No interior seria isso aqui, ó. Tá vendo? Pode ser úlcera, pode ser fístulas, fissuras. Aqui tá mais para pode ser uma úlcera essa imagem aqui, pode ser também uma fístula aqui, né? Só que, não, na verdade, não. Porque a fístula, o que a gente define como fístula? A fístula é um canal que se dá no outro. Vamos dizer assim, por exemplo, aqui uma imagem, olha. Aqui, ó. Isso aqui seria uma fístula causada pela doença de Crohn. A gente tem o ânus, tá vendo que tem um buraco no ânus e tem um buraco que sai na bunda. Isso daqui, na nádega, né? Vamos usar os termos corretos. Isso daqui seria uma fístula. Então, essa fístula aqui, no caso, é da doença de Crohn. Olha só, aqui é outra fístula também no ânus que a gente tem. Isso daqui é uma doença de Crohn. Isso aqui eu não parece ser qual que é o nome? Parece ser uma não sei dizer o que é isso. Não sei dizer, mas essa aqui também é caracterizado como uma doença de Crohn. E essa outra imagem eu já mostrei, né? Então, isso que seria a doença de Crohn. Agora, o que seria uma colite ulcerativa ou uma retrocolite ulcerativa? Tem quase, assim, é parecido com a doença de Crohn, mas é claro que tem suas diferenciações, senão, né, elas teriam o mesmo nome. A colite ulcerativa também é uma inflamação que você vai ter no intestino, só que diferente da doença de Crohn, você não tem como que fala? Ela, tipo assim, ela não atravessa todas as camadas, ela não é transmural. Ela vai estar limitada apenas na camada mucosa e da submucosa, tá? Além do mais, aqui não vai ter úlceras profundas, não vai ter estenose, não vai ter essas coisas, vai ser apenas uma úlcera superficial, seria aquela úlcera esofítica. Eu acho que eu tenho imagens. Botei imagem, não coloquei imagem. Eu achei uma imagem na internet. Voltando. E tipo assim, ela não vai acontecer também em todo não, em trato gastrointestinal. Ela fica limitada apenas no colo e no reto, tá? E é o seguinte, que na doença de Crohn, a gente tinha uma inflamação que estava em áreas. Era são lesões que eu falei salteadas, né? São lesões. Não, eu queria outro termo, não era só salteadas que eu falei. Segmentadas, isso. Aqui não vai ter umas lesões segmentadas assim, espalhadas, vamos dizer assim. Ela vai surgir no reto e ela pode se espalhando até o cólon. Só que tem um termo que a gente chama de pancolite. A pancolite é quando você tem uma inflamação, essa inflamação que iniciou, sim, vamos dizer assim, no reto, ou melhor, se iniciou no. Não é que não se iniciou no reto, mas. É, ela, tipo assim, vamos dizer que ela vai crescendo, que ela começou no reto e ela foi se espalhando pro cólon. A partir do momento que pegar o cólon inteiro, essa inflamação, aí a gente chama de pancolite. Aqui, isso aqui seria uma imagem de uma colite ulcerativa com envolvimento colônico contínuo começando no reto. Saiu.
Aqui, ó, começou no reto, foi se espalhando. A partir do momento que pegou o cólon sigmoide, o cólon transverso, o cólon, perdão, o cólon descendente, o cólon transverso, o cólon ascendente, e chegou, vamos supor, no seco, aí você não vai ter mais uma colite ulcerativa, aí no caso você vai ter uma pancolite. Que mais? Aí como que seria a macroscopia da colite ulcerativa? Você vai ter uma mucosa de aspecto de cor avermelhada, né? Com aparência granular, vai ter umas úlceras extensas e vai ter úlcera extensa com base larga. Porém, é superficial, tá? Não é profunda que nem a outra. E você vai ter a transição entre o cólon doente e o não doente, tá envolvido, que tem até um envolvimento abrupto nisso, né? Então, a macroscopia vai ter uma mucosa de cólon vermelho. Eu falei a macroscopia, eu acho que eu cheguei a falei da macroscopia assim, do outro, né? Então, a gente vai ter uma mucosa de cólon avermelhado, com aparência granular, vai ter úlceras largas, só que superficiais, úlceras extensas também. E o que mais que eu posso falar? Ah, tem uma coisa assim, ó. Isso era pra mim ter falado, só que eu esqueci de falar. Eu não sei se vocês assistiram o meu vídeo. Quem é de fora, eu não sei se tem gente de fora que assiste os meus vídeos, né? Mas a galera que estuda comigo estudou sobre o trato gastrointestinal. E a gente sabe que o trato gastrointestinal está relacionado com a absorção de alimentos, com a mistura, com a propulsão, etc. As funções dele em geral. Quando você tem se essa inflamação muscular, vamos dizer, inflamação muscular não, olha só, essa inflamação que a gente tem, ela pode danificar a muscular própria e perturbar a função neuromuscular. Porque olha só, a doença crônica, se você tiver uma colite ulcerativa crônica, ela pode levar primeiro à atrofia da mucosa e uma superfície plana sem pregas normais. Por que isso é importante? Porque, olha só, primeiro que a atrofia. O que era uma atrofia? Nos meus vídeos eu falei disso sobre adaptação celular. A atrofia é quando a célula ela fica em desuso, né? Então ela diminui o seu volume e ela acaba perdendo a sua funcionalidade. Então, se você tem uma atrofia, não vai funcionar bem, correto? E outra, sem pregas normais. As pregas, elas são fundamentais para misturar o alimento, para absorver o alimento. Então, se você não tem pregas, você vai prejudicar na absorção dos alimentos, dos nutrientes, dos alimentos em si. Não vai ter uma mistura tão eficiente assim. E vai também até prejudicar na propulsão, né? Porque para empurrar os alimentos, seria fundamental também ter essas estruturas que, por causa da inflamação crônica, você acaba perdendo elas, né? Então, assim, por isso que eu falo, a inflamação, ela pode danificar a musculatura própria e perturbar a função neuromuscular. Então, a camada muscular própria do intestino, ela é responsável pelas contrações peristálticas que fazem com que o conteúdo intestinal avance. Se você tem uma inflamação que prejudica essa função neuromuscular, o que vai acontecer? O alimento ele vai ficar parado, né? Você não vai conseguir empurrar o alimento de forma eficiente. Então, esse alimento ele vai ficar parado no intestino. O intestino, para responder isso, ele começa a sofrer uma dilatação. Isso é uma dilatação anormal, tá? E a gente chama isso de megacolon tóxico. Muito incrível, né? Morreu. Então, assim, ó. Quando a inflamação, novamente, olha só, quando há uma inflamação intensa e profunda, as células musculares e nervosas dessas camadas sofrem danos. Isso prejudica o controle neuromuscular do colo e o intestino ele perde a capacidade de contrair adequadamente. Não consegue também absorver os alimentos direito, não tem a mistura direito dos alimentos, né? Como o cólon ele não consegue contrair nem empurrar o conteúdo, ele vai ficar paralisado, né?
No caso aqui não é um alimento, né? Porque aqui já tá, né, a formação assim das fezes para ser eliminado, né? Mas enfim, como ele não consegue contrair nem empurrar o conteúdo, ele vai ficar paralisado. Então, aí ele começa a se dilatar, foi o que eu falei, essa dilatação é anormal e progressiva, especialmente que acontece no cólon transverso, tá? Aí você vai ter o quê? Vai ter o megacólon tóxico, que vai ser uma dilatação aguda e grave do cólon, associada a uma inflamação intensa que tem risco de necrose e perfuração. Olha só para vocês verem, isso aqui seria é que eu desenhei por cima, mas eu acho que dá pra gente ver o que seria um megacólon. Deixa eu fechar aqui. As três imagens correspondem ao megacólon, tá? É... Gente, nossa, é tipo assim, incrível. Eu acho incrível como que o corpo funciona. Tudo bem que não é incrível pro paciente, mas pra gente eu acho muito legal estudar isso. É... Aí tá, aí na microscopia, como que seria a microscopia de um megacólon tóxico? Você teria infiltrações inflamatórias, abscesso das criptas, as criptas é como se fosse é, pequenos buracos, tubos assim que se ligam que vão para a parede do intestino, sabe? Então vocês teria abscessos, bolsas de pus nessas criptas. Você teria a distorção dessa cripta e metaplasia epitelial. Novamente, só recapitulando, metaplasia é quando as células elas são danificadas e acaba sendo substituída por um outro tipo de célula. E tem ausência de granuloma, tá? Eu não lembro, eu tenho que até pegar meus papéis. Eu não entendi por que não tem ausência de granuloma. Mas, é, enfim, mas tem ausência de granuloma, tá? Isso tudo acontece se você tiver uma colite ulcerativa crônica, né? Se você não resolver o problema, aí pode ocasionar nesse megacólon tóxico aí que a gente tem. Aí tem uma observação que eu anotei aqui, ó. Atenção, risco de displasia epitelial do cólon e adenocarcinoma é aumentada em pacientes que tiveram doenças inflamatórias intestinais por mais de 8, 10 anos, né? Então, por exemplo, se você tem uma doença de Crohn ou uma colite ulcerativa persistente, assim, de 8 a 10 anos, eu não sei dizer específico a colite ulcerativa, né? Porque na minha cabeça, se ela for crônica de 8 a 10 anos, você teria um megacólon, né? Assim, né? Era pra ter, né? Enfim, aí você tem o risco de você ter uma displasia epitelial do cólon e um adenocarcinoma, né? Aí a gente vai falar, gente, agora de apendicite. Tá longo o vídeo. Eu sei, eu pensei até mesmo em cortar e fazer duas partes, só que, tipo assim, falta falar, olha só, de apendicite, pólipos colônicos e neoplasias intestinais. Então, falta só 3 tópicos. Então, eu vou continuar, tá? Acho que eu parei. Na colite não, no caso da apendicite. A apendicite, não já fala, né? É uma inflamação do apêndice. E uma curiosidade, o apêndice seria o divertículo verdadeiro do seco, né? Então, assim, ele seria aquela bolsinha, aquela herniação, que também tem fundo cego, tá? Que tem todas as camadas do intestino, só que se origina ali do seco, né? Então teria todas as camadas do seco. Esse é o apêndice, né? Acredita que, como que funcionaria a apendicite? A mesma lógica que como funcionaria uma diverticulite, sabe? Acredita que seja iniciada por aumento da pressão intraluminal decorrente da obstrução da luz apendicular, ou seja, acredita-se que teria uma obstrução do apêndice e essa obstrução causaria um aumento na pressão intraluminal, um aumento da pressão dentro do apêndice que acometeria o fluxo sanguíneo, que levaria a uma isquemia
até uma estase do conteúdo luminal, estase que vai ficar lento o conteúdo luminal do apêndice. Eu nem sabia que apêndice tinha, né? Enfim, e você teria uma proliferação bacteriana que causaria uma resposta inflamatória, gerando apendicite, né? Então, essa que é a teoria. Quais seriam as causas dessa obstrução? O fecalito, né, que seria aquela massa de fezes, os fecalitos, uma massa de tumor, até mesmo, ou se não, massa de vermes. Aí tem o seguinte: você tem a apendicite aguda. Quais são os achados da apendicite aguda? Gente, é muito detalhe. Que vocês estão vendo, a professora, ela gosta de detalhes, então esses detalhes sobre a microscopia, seria legal a gente anotar e gravar, sabe, né? Então, olha só, quais são os achados na apendicite aguda? A gente tem exudato fibrino purulento em todas as camadas do apêndice, tá? Só que é mais visto facilmente assim na serosa. E a gente vai encontrar os neutrófilos infiltrados. Então, tipo assim, você vai ter exudato fibrino purulento em todas as camadas. Você vai ter a presença de neutrófilos infiltrados entre as células lisas, né, musculares lisas, que a gente até fala que isso constitui um flegmão. Aí, então, ou seja, você vai ter uma inflamação purulenta, difusa, né, por causa que vai estar espalhada entre as células musculares lisas. Só que apesar de ser você vai ter um achado, um exudato fibrino purulento, não vai ter abscesso, tá, gente? É apenas uma inflamação purulenta, rica em neutrófilos, não tem abscesso, que vai ser difusa, né, que vai estar entre as células musculares, né, as células musculares lisas. Olha só, aqui é uma imagem tem um apêndice normal e teria uma apendicite aqui. Eu acho, é porque eu não me lembro. É porque assim, isso aqui eu acho que seria o apêndice normal e isso aqui seria a apendicite, né? Que tá bem inflamado assim. Eu não me lembro do apêndice ser desse tamanho aqui, eu confesso. Até mesmo, eu já participei de cirurgia, só que assim, eu também não tava lá vendo assim, né? Porque tava o cirurgião vendo, eu tava meio afastada. Mas eu lembro que ele mostrou o apêndice e só viu o dedinho dele assim. Ele deve ser que, né, grudado, né? Assim. Então, isso que seria uma apendicite. Agora a gente vai falar sobre os pólipos colônicos. Os pólipos colônicos são basicamente. Lembra que eu falei que os divertículos seriam herniações que formariam para fora do lume intestinal? Os pólipos colônicos, eles vão formar para dentro da luz intestinal. Só que a diferença dos pólipos para os divertículos, para os pseudodivertículos, é que os pólipos, eles não são herniações, eles não são bolsinhas. Os pólipos, eles são massas mesmo fechadas, sabe? Então, olha só, eles podem ser tanto benignos, mas eles podem ter um caráter maligno. Os pólipos colônicos. Eles são achados frequentemente em exames de colonoscopia, tá? Podem ser benignos, mas podem ter potencial de transformação maligna. Ele é importante na preservação de câncer coloretal. E a gente define o pólipo colônico como massa de tecido que obstrui, que protrui, na verdade, né? Que surge para a luz do intestino grosso. Aqui, uma imagem. Duas imagens. Olha, aqui é a bolinha dele. É porque tá. Deixa eu ver se eu aumento o brilho. Eu não aumentei. Acho que agora fica melhor. Acho que dá no mesmo, deu no mesmo, eu acho. Que seriam os pólipos colônicos, né? Só que assim, os pólipos colônicos, eles têm as suas classificações. Eles podem ser classificados em relação quanto à sua base, eles podem ser classificados em relação à sua numeração, tipo, a quantidade deles, podem ser classificados em não neoplásicos e neoplásicos, que são até chamados os neoplásicos de adenomas. Então, a gente vai falar, em relação à classificação da base, tem a base Cécio, mas tem a base pedicular. A base Cécio seria uma base ampla, uma base gorda mesmo. No caso dos pólipos pediculares,
eles teriam a base estreita, que seria mais curtinha assim, olha só. Os de cima, esses aqui seriam os pólipos pediculares. Tá vendo que a base é mais pequenininha, mais estreita? E olha só, os de baixo seriam os sésseis, em que a base é longa. Aqui tem até uma imagem de como seria realmente os pólipos, né, que a gente tem. A gente tem um pólipo ali, aqui. Olha, ó. Aqui as imagens também, deixa eu dar mais perto pra vocês verem. Seria mais ou menos isso. Agora, em relação à classificação, quanto aos números. Quando eles forem sozinhos, isolados, a gente chama que eles são esporádicos, se fala que eles são esporádicos. O que é algo esporádico? É algo que surge espontaneamente, é como se tivesse brotado, sabe? Então, isolados, eles são esporádicos, eles surgem do nada, e múltiplas, essas múltiplas, eles estão relacionados às síndromes hereditárias, tá? A gente tem aqui, ó, um pólipo, uma polipose múltipla, vários pólipos no intestino. Tá vendo essas pessoas? Aqui tá ruim, né? Enfim, mas é isso. Aqui no colo, né? Que eles, novamente, eles estão no intestino grosso. Aí, em classificação quanto à origem. Se for neoplásico, a gente chama de adenomas. Se não for neoplásico, tem as classificações dele, que tem uma subclassificação dos não neoplásicos. Se eu não me engano, é anormatose, não lembro, vou falar aqui. Né? E, tipo assim, então, os não neoplásicos constituem 90% dos pólipos colônicos, tá? Para nossa bênção. Imagina se fosse 90% de adenoma, no caso neoplásico, né? Pô, coitado do paciente. Enfim, aí eles podem ser classificados como hiperplásicos, amartomatosos e inflamatórios. Os hiperplásicos, eles são mais frequentes, tá? Eles são pequenos, eles são sésseis, ou seja, base ampla, e são múltiplos também a quantidade, eles não são esporádicos, não são isolados. Então, os hiperplásicos são mais frequentes, sésseis, pequenos e isolados, esporádicos. A quantidade desses pólipos hiperplásicos, não neoplásicos, elas aumentam com a idade, tá? É mais comum ali no reto sigmoide e não tem potencial maligno, tá, gente? Esses hiperplásicos. E tem uma observação que tem o diagnóstico diferencial. Você olhando assim esses pólipos hiperplásicos, você tem que ter um diferencial deles não serem adenomas serrilhados, né? A gente viu que adenomas são os pólipos de origem neoplásica, né? Então você tem que ter uma diferenciação. Provavelmente, eu acho que só olhando assim não tem como diferenciar. Eu acho que teria que mandar para uma análise histológica, né? Aí a gente falou dos pólipos hiperplásicos, aí eu vou falar dos pólipos agora amartomatosos. Amartomatosos, exatamente. Esses pólipos amartomatosos, eles são tecidos normais, tá? Desorganizados e aumentados, que acabam formando essas massas, esses pólipos, né? Então, são tecidos desorganizados que surgem os pólipos, formando os pólipos. Está associado com as síndromes hereditárias, porque eles não são isolados, né? Eu falei que quando a gente vê os pólipos múltiplos, eles vão estar relacionados com as síndromes hereditárias, né? E ele tem um risco já aumentado para o câncer, o contrário dos pólipos hiperplásicos, né? Que não tem risco de câncer, não tem potencial maligno. Esses pólipos amarmatosos já tem, tá? E dentro dos pólipos amarmatosos, a gente tem os pólipos juvenis. O pólipo juvenil em si, que é comum em crianças com maiores de 5 anos, tá? Que também surge ali, é mais frequente ali no reto. Eles podem ser tanto solitários quanto múltiplos, e a gente até chama de síndrome da polipose juvenil, que que tá comum surgir ali no colo, no intestino delgado, no estômago, que tem risco até de adenocarcinoma. Apesar de que os pólipos em si eles são mais frequentes no intestino grosso, né?
Aqui no caso da polipose, síndrome da polipose juvenil, ela pode surgir no colo, no intestino delgado e no estômago. E a gente tem a síndrome de Peltz-Jeghers, que é Peutz-Jeghers, que é assim que se escreve. Peltz-Jeghers, esse nome aí. Enfim, é uma síndrome que você vai ter, que também está relacionada com os pólipos amamatosos. Então, você assim vai ter os pólipos amamatosos no trato gastrointestinal, mas você vai ter uma hiperpigmentação mucocutânea, sabe? Você vai ter um risco, se você tiver essa síndrome de Peltz-Jeghers, assim, você tem um risco aumentado para você ter um câncer gastrointestinal, um câncer de pâncreas, até mesmo câncer de mama, tá? O útero e ovários. Aí seria mais ou menos essa imagem aqui, a síndrome de Peltz-Jeghers. Você vai ter o intestino grosso, e no intestino grosso você vai ter a presença de pólipos amamatosos, que é uma desorganização que a gente viu do intestino, né, do intestino em si, que acaba causando formação, que forma esses pólipos em si. Eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas olha só, a gente tem, ó, lembra que eu falei que a gente tinha que diferenciar os pólipos hiperplásicos dos pólipos adenomas, né? Dos malignos em si, dos adenomas serrilhados. Olha só. Aqui a gente tem os adenomas serrilhados e do outro lado, de amarelo, seria os pólipos hiperplásicos. Olhando assim, para mim, visível, são parecidos. É que, assim, que uns parecem grandes, outros parecem pequenos, mas eu acho que tem como diferenciar só por análise histológica mesmo. Aí você tem os pólipos inflamatórios. Tá acabando, gente, eu juro. Os pólipos inflamatórios, eles estão associados a uma doença inflamatória intestinal, tá? Crônica, obviamente, e são formados por mucosas preservadas entre úlceras, né? Então, tipo assim, tem úlceras e essas mucosas preservadas, é nelas que vão surgir esses pólipos inflamatórios, né? Os pólipos neoplásicos são chamados de adenoma, a minoria, né? Que a gente viu que a maioria geralmente é os pólipos hiperplásicos. A prevalência aumenta geralmente com a idade, não tem diferença significativa entre homens e mulheres. Tipo assim, não é que surgem mais homens e mulheres, não tem essa diferença, é meio que aleatório. Eles podem ser, os pólipos inflamatórios, eles podem ser classificados em tubular, viloso, tubuloviloso, tubuloviloso e céssio serrilhado. E a displasia, ela varia de grau baixo, mas também pode ter o grau alto, tá? Por que é importante eu falar esse tubular viloso, dessa classificação dele ser um pólipo inflamatório tubular, ou um pólipo inflamatório viloso, ou túbulo viloso, ou o céssio serrilhado? É porque, assim, a probabilidade, olha, é porque assim, os pólipos inflamatórios, eles têm uma probabilidade de se transformarem em um adenoma, né, um pólipo neoplásico. E assim, qual que então a probabilidade de um adenoma, de um pólipo neoplásico se transformar em um adenocarcinoma, que no caso já é um câncer mesmo, né? Assim, primeiro, tem o tamanho da lesão. Então, se for maior que 2 centímetros, tem uma grande chance desse adenoma se tornar um adenocarcinoma, tá? No caso, a estrutura histológica, se esse pólipo inflamatório, se esse adenoma for de característica vilosa, tem uma maior chance dele se transformar em um adenocarcinoma. O grau de displasia, obviamente, tem que ser um grau de displasia alto, né? Então, olha só, a gente tem os pólipos aqui adematosos ou adenomas, né? Os tubulares são mais ou menos assim, ó. Os tubulares, aí aqui nessa imagem aqui você teria
túbulo vilosos e aqui seriam os vilosos, né? Tipo assim, aqui dá pra ver que claramente é um tem chance de desenvolver com certeza uma massa tumoral aqui, né? Um adenocarcinoma. Mas o tamanho também varia, né? Tipo, se for maior que, que 2 centímetros, então, tipo assim, é, é. Aí aqui a gente tem mais imagens. Aqui, a primeira imagem. Essa aqui seria um adenoma tubular. E essa aqui, ó, essa massa aqui seria um adenoma viloso. Aí a gente chega, por fim, e por último, graças a Deus, nas neoplasias intestinais. Nossa, eu tô até com dor de cabeça, peraí. E a gente tem as neoplasias intestinais, que a gente sabe que é uma neoplasia, uma proliferação anormal, crescimento anormal das células, né, que a gente tem. Então, assim, olha só, sobre, como que fala, epidemiologia, a patogênese e tudo mais, olha só. O intestino delgado, apesar dele representar 75% do comprimento do trato gastrointestinal, do TGI em si, ele é o mais comum, mais frequente de você ter de se desenvolver tumores, tá ali. O adenocarcinoma, perdão. O adenocarcinoma do cólon é a neoplasia maligna mais frequente, mais comum que a gente tem do trato gastrointestinal, tá? É... Ah, falei errado. O intestino delgado é local incomum para tumores, tá? Perdão. Por isso que eu estranhei. Falei assim, uai, adenocarcinoma do cólon é a neoplasia mais comum do trato gastrointestinal. Como que falei do intestino? Por isso que eu li errado. Falei errado. Peço perdão. O cólon é o local de 70% dos cânceres do trato gastrointestinal, tá? E os principais fatores de risco dieta pobre em fibras, rica em gorduras de carne vermelha, obesidade, sedentarismo, você tem falta de vitamina influencia. Quais vitaminas? A, C, E, isso tudo influencia. E a gente tem a via APC. A via APC, a gente tem o gene APC, que é um gene fundamental, porque ele vai, vamos dizer que ele degrada a beta-catenina. Quando você. Qual que é assim? Ao se ligar a beta-catenina, vai direcionar ela para degradar e tudo mais. Quando por algum motivo você tem uma mutação no gene APC, você não vai ter a formação da APC. O que vai acontecer? Você vai ter o acúmulo de beta-catenina. Esse acúmulo de beta-catenina, beta-catenina, ela é para proliferação de células. Por isso que você tem o APC, porque o APC vai destruir ela, então você não vai ter uma proliferação exagerada de células. Se você tem um acúmulo dessa beta-catenina, ela vai entrar dentro das células, vai ativar a transcrição de genes e vai ter a proliferação de células. Isso que vai gerar uma proliferação descontrolada das células, gerando a nossa neoplasia, né? Então, isso vai gerar o adenoma, isso que dá início ao adenoma. A gente tem até uma imagem aqui, ó, de como seria mais ou menos. Tá ruim, tá péssimo. Péssima imagem. Aí a gente tem a forma úlcero-infiltrativa, tá? Que é a mais comum que a gente tem, que vai crescer em uma superfície, que cresce em superfície, tá? Em profundidade, e ela vai se infiltrar na parede, o nome já fala, é uma úlcera infiltrativa. Tem frequência com frequência estenosante, ou seja, ela vai ter obstrução, não obstrução, mas ela vai tornar estreito o canal, né, que a gente tem. A lesão forma. A lesão tem uma úlcera grande, fundo necrótico e bordas elevadas, duras e irregulares. Gente, tipo assim, eu não aguento mais. Falta só 2, tá? Tem a forma anular constritiva, que é basicamente comum, especialmente no reto e no sigmoide, tá?
é rara no cólon direito. Vocês já repararam que muitos estão relacionados ali na parte do cólon, do cólon sigmoide, do cólon transverso, do reto, muito pouco relacionado ao cólon direito, que seria mais ali a parte do seco e tudo mais. Tá vendo? Então, tipo, a gente só tem uma que eu acho que eu falei que tinha, que era frequente, que eu acho que era lá no, me fugiu o nome agora da cabeça. Me fugiu muito agora na cabeça o nome. Ah, que era a doença de Crohn, né? Que é que os locais mais comuns da doença de Crohn seria na área direita. Agora os demais parece que é mais na área esquerda. Não, na área direita, esquerda. É, ali na área esquerda. O resto seria mais na área direita. Enfim, ali na parte do cólon, do sigmoide, do reto e tudo mais. É, que mais? Eu tava falando, acho que era da forma anular constritiva, né, neoplásica. Então, comum especialmente no reto e no sigmoide, e raro no cólon direito. O tumor cresce pouco em direção à luz, tá? Mas ele se infiltra bastante na parede. Causa estenose. Tumor em anel de guardanapo. Não faço ideia do que seria isso. E tem a forma vegetante, mais comum no cólon direito. Relativamente rara no cólon esquerdo. Cresce em direção à luz como massas fungoides ou em couve-flor e geralmente adquirem grandes dimensões. Sintomas clínicos são menos expressivos. No caso da forma anular constritiva, os sintomas clínicos são mais expressivos, tá? E é isso, gente. Cansei. Qualquer dúvida, agora eu vou ter que ler isso aqui tudo de novo. Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário ou me mandam mensagem. Beijos e tchau.